Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Mike 7, Saia da Plateia. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, positive lá. Vamos fazer esse canal ir cada vez mais longe. Interaja, isso é muito importante para o crescimento do canal, ok? Bem, hoje eu escolhi o tema acreditar e crer. Parece ser duas palavras com o mesmo sentido, mas é importante a gente entender o verdadeiro sentido de uma palavra e de outra palavra, né? É importante a gente falar sobre uma e outra, né? Eu vou falar, no caso, no meu entendimento e entendimento de muitos outros que eu achei interessante o ponto de vista deles, né? E passar para vocês o real sentido das palavras. Muito bem, eu quero citar com esse tema, com essas palavras, dar um exemplo que é muito importante para nós, para poder distinguir uma coisa de outra. O casamento. O casamento hoje em dia, vocês podem perceber que é um casamento mais superficial. É um casamento menos duradouro. E eu deixo isso com a palavra acreditar. Eu acredito que se eu casar, vou dar um exemplo de hoje em dia, os casamentos de hoje em dia. Eu acredito, se eu casar com fulana, né, eu vou ser feliz pro resto da vida, né? Não vou ter dificuldades, vai ser aquilo que eu imagino e nós vamos viver felizes para sempre. É um casamento que eu chamo superficial, ou seja, vem a primeira dificuldade, seja ela sentimental, financeira, já não existe mais casamento, e sim separação. Se foi o amor e acabou o casamento. Isso, no caso, seria o acreditar. O acreditar, ele não tem profundidade, ele não é enraizado, ele morre logo. Agora, veja bem, o crer, ter fé, já abrange mais a parte espiritual, a parte de dentro para fora, não é uma parte superficial. É por isso que os casamentos, há casamentos ainda, né, que duram depois de décadas, uma vida inteira, né? Casamento é sólido. Por quê? Porque o casamento é sólido, casamento com fé, com a crença, né? É aquele casamento que passa tempestade, dificuldades, seja lá qual for, como eu disse antes, sentimental ou financeira, né? O casal, ele tem fé um no outro, um dá força pro outro e passam as fases ruins da vida, porque eles creem que depois da tempestade vêm os dias bons de sol ensolarado e assim por diante. São pessoas que vivem a realidade de um casamento, tanto o esposo como a esposa. Casamento sólido é aquele que o esposo vai trabalhar e a esposa não fica com caraminholas na cabeça, por mais que o esposo não esteja na empresa, esteja fora, resolvendo algum problema da empresa,
e alguma outra pessoa vem e fala, ó, teu esposo estava lá. Certamente a esposa vai perguntar quando o esposo chega, bom, você está o dia inteiro na empresa? Lógico que a resposta do esposo vai ser, não, tive que dar uma saída, eles vão da empresa. Acabou-se a desconfiança, acabou-se a serpentinha ondeando o casamento, acabou-se aquele mimimi na cabeça. Então, só crendo, né, no casamento, fazendo os comentários sem má fé, é que dura o casamento. Por quê? De repente, né, para tirar uma dúvida ou coisa parecida, né? Não que seja aquela esposa ciumenta, não, mas, né, explosiva ou coisa parecida, né? Não, é um casamento recíproco, né? Ou seja, a confiança dos dois lados. Não é o mesmo que acontece no casamento acreditado, que hoje em dia tem muito desses por aí, né? Por isso que o casamento com fé, com crença, sempre vai mais longe, né? O mesmo acontece, né, com hoje em dia a fé em Deus, a fé na gente, a fé na mente, né? A mente emana a fé, o corpo emana a fé, né? Então são coisas que fortalecem a parte espiritual da pessoa, do ser humano, né? Enquanto que o acreditar abrange mais a parte material, carnal da pessoa, que é a tal síndrome do São Tomé. Eu só acredito sentindo e vendo, né? Então, eu tenho que ver para quê? Crer. Eu tenho que sentir para crer, né? Aí você está duvidando de Cristo, do Espírito Santo, do Divino. E hoje em dia, cada vez mais, estamos frente a uma guerra carnal e espiritual. E aqueles, eu acredito que os carnais e materiais estão por um fio. E creio, tenho fé que os espirituais, né, estão cada vez mais fortes, né? Então, prefiro ser esse maluco que crê e tem fé, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não pegando, não tocando. O sentir que eu falo é de dentro para fora. Sabe aquela fé em algo que tu não vê, que tu não apalpa? É isso que eu estou falando. Precisamos sim, cada vez mais, termos a parte espiritual restaurada. Porque o material, o carnal, está cada vez mais se degradando. As pessoas estão vendo que é tudo uma mesmice. Tudo começa, tudo termina. Até um exemplo muito importante e interessante que eu vejo nisso aí, que, veja bem, às vezes as pessoas não se tocam que as coisas materiais carnais têm um início, um meio e um fim. Mas as coisas espirituais nunca morrem, permanecem.
Isso é o segredo divino. O teu corpo, nem ele vai para outro mundo, ele fica por aqui, virando pó. O teu dinheiro, tuas riquezas, é tudo um empréstimo. Você conquistou, mas conquistou, é meu? Eu acho que não. Se fosse teu, tu levava para outro mundo, né? Ele vai ficar aqui, vai permanecer nesse mundo. Então é muito importante prestar atenção nisso. Prestar atenção mais na parte espiritual, na parte da verdade, no amor, como Cristo deixou para nós, os ensinamentos dele. Por mais que muitas vezes não funcionem, né, para algumas pessoas, você viver na verdade, no amor, querer passar para outras pessoas, muitas vezes não funciona. Mas não é por isso que você vai deixar de viver isso, né? Você faça o teu melhor, mas viva mais o espiritual. Porque hoje em dia, o pensamento, a mente, cada vez toma mais força, cada vez toma mais espaço no mundo atual. Hoje em dia a guerra é de mentes. Mentes limpas, mentes sujas, mas é a mente que comanda o mundo de hoje. A idade da pedra, a idade do ferro, ficou para trás. Estamos vivendo novos tempos, novas fases. E quanto mais espiritualizado você ficar, mais rico você estará. A riqueza hoje em dia é o espírito. A riqueza hoje em dia é a tua essência, a tua mente conectada, equilibrada. Isso tudo, desde o princípio, na verdade, é a maior riqueza que existe no reino de Deus, que é esse que nós vivemos. Não te iluda com outro reino. Viva o teu melhor no reino de Deus. Aí depois você estará livre para uma nova fase. O teu espírito. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado, né? Ter dado uma ideia, uma reflexão, porque é o melhor que podemos fazer um para o outro. Tentar dar mais clareza, ainda mais quando o divino está com a gente. Ok? Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.